Que Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente e o nosso entendimento. Hoje eu vou mostrar para vocês na Bíblia por que a igreja ela se tornou moderna. Vou provar com a Bíblia por que a igreja ela está essa bagunça, na sua maioria está podre, não todas naturalmente. No livro de Gênesis, capítulo 25, depois você lê na sua casa com calma, fala sobre Esaú e Jacó. A história é bem conhecida, mas poucas pessoas prestam atenção nessa história. Muito conhecida. Esaú, ele tinha o direito de primogenitura. Ele tinha a bênção do pai dele. Ele tinha mais direito do que Jacó. Mas um dia ele teve fome. E ele então falou para Jacó: olha, eu te vendo, eu troco o direito de primogenitura por um prato de lentilhas, porque eu estou com fome. E Jacó, sabendo do valor do direito de primogenitura, Jacó, ele não perdeu tempo. Ele então vendeu o direito de primogenitura. A história fala, depois você pode ler também em Hebreus 12, 16, que mesmo arrependido, Esaú não reconquistou o direito de primogenitura. Por quê? Porque ele profanou, ele desprezou, ele fez pouco caso do direito de primogenitura, do poder, da herança, do direito que ele tinha. O que acontece? Por que a igreja se tornou moderna? A igreja, por si só, ela tem o direito de primogenitura. O cristão, por si só, quando ele se converte, quando ele aceita o Senhor como seu único e verdadeiro Salvador, ele adquire o direito de primogenitura, o direito dele entrar no céu, o direito dele sentar à mesa com o Senhor. Mas, da mesma forma que Esaú teve fome, os pastores também têm fome. Fome de quê? Não é fome de comida, é fome de poder, fome de dinheiro, fome de popularidade. Então os pastores, como Esaú, eles trocaram o direito de primogenitura para serem populares, para terem poder, para terem dinheiro. Por isso a igreja se tornou moderna. Por isso a igreja está uma bagunça, a igreja está podre. Talvez você encontre mais verdade num prostíbulo do que dentro de algumas igrejas evangélicas. Talvez você encontre mais honestidade dentro da igreja católica do que dentro de algumas igrejas evangélicas. Então a história, meu amigo, minha amiga, como eu falo sempre, ela se repete. Esaú tinha tudo, mas ele teve fome. Ele não soube esperar. Ele queria a todo custo comer, saciar a sua fome. Era só ele matar o animal e comer. Mas ele não quis. Ele não quis esperar. Assim são os pastores. Os pastores não querem esperar Deus abençoar. Eles querem conquistar as coisas à sua maneira, na base da força, na base da pilantragem, na base da malandragem, na base da corrupção, na base do engano, eles conquistam as coisas. Vê se não é isso que está acontecendo com a igreja. O pastor, ele não tem paciência para esperar Deus abençoar e mais gente na igreja dele. Ele vende a alma para o diabo.
Ele engana as pessoas, ele faz qualquer tipo de campanha, ele mente para as pessoas. Por quê? Na realidade ele está com fome, mas não é de comida, porque comida ele tem. A igreja dá o salário para ele, mas ele está com fome de poder, ele está com fome de posição, de bispo, de apóstolo. É isso que está acontecendo com a igreja. A igreja está falida, a igreja está podre e ela não vai melhorar. Porque assim como está escrito em Hebreus, quando Esaú tentou se arrepender, não houve mais arrependimento. Porque Deus é justo. Deus te dá tudo. Mas você quer mais. Você quer o que o diabo te oferece e não o que Deus quer dar para você. Você quer mostrar para o mundo que você é de Deus. Você quer ter dinheiro a todo custo. Você vende a sua alma ao diabo. Você mente, você engana. Quantos pastores estão mentindo? Quantos pastores mentem? Eles estão desesperados. Algumas igrejas, os seus líderes estão desesperados. Venderam a sua alma ao diabo e agora entrou o desespero. Porque o diabo cobra a fatura. O diabo, ele cobra o boleto. E agora os seus líderes estão desesperados, não sabem o que fazer. Mas venderam a sua alma ao diabo por causa do dinheiro, da popularidade, da fama, do poder e outras coisas mais. A história, meu amigo, minha amiga, ela só se repete. Não venda a sua alma ao diabo. É melhor você perder com Deus do que você ganhar com o diabo. Não venda. Você está vendendo por causa de pouca coisa. Deus tem a eternidade para você. Eternidade. O diabo só tem esse mundo para te oferecer. Deus tem a eternidade. Então você escolhe. A Bíblia fala que Esaú teve fome, mas não foi de comida apenas. Porque ele poderia ter matado um animal. Porque ele sabia caçar. E naquela época não tinha trabalho a não ser caçar. Por que ele não pegou um animal e matou e comeu? E permaneceu com direito de primogenitura? Porque ele não quis. Porque ele desprezou uma bênção. Ele desprezou um privilégio, como você. As igrejas estão podres porque os pastores não estão nem aí para Deus. Eles usam o nome de Deus. Eles querem ser populares, querem ser poderosos. Eles querem mostrar para a sociedade que são isso, são aquilo outro. Então, o diabo está aí mesmo para te oferecer. O diabo está aí mesmo para te enganar. O diabo vive do engano. A maior característica do diabo é o engano. E agora, alguns deles querem voltar. Não tem mais jeito. Escute o que eu estou dizendo para você. Você pode até não acreditar em mim, mas escute o que eu estou dizendo para você. Alguns líderes estão desesperados porque estão perdendo e não tem volta. É irreversível porque eles venderam a alma ao diabo. Conquistaram o poder, conquistaram a fama, conquistaram a popularidade e perderam a graça de Deus. O que adiantou? O que adiantou? Lembra de Judas? Judas vendeu a alma ao diabo, 30 moedas. E aí, quando ele quis se arrepender, não houve tempo. Ninguém quis mais Judas. Ninguém foi amigo dele. E é isso que acontece. Você vende a sua alma ao diabo, e aí Deus não pode fazer nada por você. E aí, quando você mais precisar, as pessoas vão te abandonar. Escute o que eu estou dizendo para você. Escute o que eu estou dizendo para você. Pastor não te salva, bispo não te salva, igreja nenhuma te salva. O que te salva é o direito de primogenitura que você adquire quando você se converte, quando você aceita o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Do contrário, igreja nenhuma vai te salvar, bispo nenhum, pastor nenhum, ninguém vai te salvar. Esaú, ele teve fome. Fome é o que tem os pastores hoje. Fome de poder, fome de dinheiro, fome
de popularidade. O diabo vai dar, como o diabo tem dado. O diabo faz o pastor famoso, popular, poderoso, depois o diabo cobra a fatura. E aí, quando você quiser voltar, quando você quiser se arrepender, não vai haver mais tempo. Como não houve tempo para Esaú? Deus castigou Esaú? Não, Deus simplesmente praticou a sua justiça. Deus não castigou Esaú. Deus apenas praticou o que de melhor ele sabe fazer, a justiça. É o que vai acontecer comigo, com você, ou com qualquer um que troque o bem maior por um bem temporário. Escute o que eu estou dizendo para você, você pode até não acreditar. Não se aferre à igreja, não se aferre a pastor, a bispo, a apóstolo. Não idolatre ninguém. Mantenha a sua fé límpida e limpa em Jesus. Porque se você for decepcionado, a sua fé continua limpa. Não troque nada nesse mundo pelo direito que Deus deu a você, de salvar você, de estar com você no paraíso ou no terceiro céu. Agora, a escolha é sua. É você quem escolhe entre manter ou vender o direito de primogenitura. A igreja, ela perdeu o direito de primogenitura. Escute o que eu estou dizendo para você, não todos naturalmente, mas 90%. 90% da igreja aqui no Brasil perdeu a unção, perdeu a graça de Deus. Estão vivendo na base da força. Basta você acompanhar o que eu estou dizendo. A força que o pastor faz para te enganar. Ele mente para você. Ele promete o que ele não crê. Escute o que eu estou dizendo para você. A força que ele faz. Todo dia tem uma coisa. Hoje é domingo. Você pode ter certeza que hoje a sua vida vai mudar em algumas igrejas. Mas amanhã também a sua vida vai mudar. Na terça-feira a sua vida vai mudar. E o tempo vai passando, a sua vida não muda, mas o pastor continua prometendo que a sua vida vai mudar. E você, idiotamente, você acredita. Jesus não fez força para amaldiçoar a figueira. Jesus não fez força para curar ninguém. Jesus não fez força para libertar ninguém. Simplesmente ele usou da sua autoridade. Até o diabo obedeceu. Mas hoje é diferente. Quando o pastor, ele perde o direito de primogenitura, ele tem que usar da força. Ele tem que usar do convencimento. Ele tem que usar do engano. Ele tem que usar da ameaça. Veja, analise o que os pastores falam para vocês. Tudo na base da ameaça. Se você não for na igreja, se você não der o dízimo, se você não fizer isso, se você não evangelizar, tudo na base da ameaça. Por quê? Porque já não tem mais autoridade. O que ele fala, as pessoas já não respeitam. Então ele tem que ameaçar. Ele tem que obrigar as pessoas. Sabe o que é isso? É a perda do direito de primogenitura. Mas, aparentemente, são ungidos. Aparentemente, eles estão com unção. Aparentemente, eles são de Deus. Leia sobre Saul. Saul, Deus tirou o Espírito Santo dele, ele continuou rei por muito tempo. Mas Deus já tinha tirado o Espírito Santo dele. Ele continuou rei. Meu amigo e minha amiga, o seu problema não é fé, é ignorância e vergonha na cara. Esse é o seu problema. Não é fé. Fé você tem, até o diabo tem. O seu problema não é ir na igreja A ou na igreja B. O seu problema não é nem oração. O seu problema é ignorância e vergonha na cara que você não tem. Você está sendo enganado, ludibriado, iludido, mas você continua acreditando que a sua vida vai mudar. Esaú, ele vendeu, ele desprezou, ele profanou
o que Deus havia dado para ele. Ele tinha tudo, ele tinha mais do que Jacó. Sabe o que de mais importante você tem? É a sua salvação, caso você tenha se convertido. A casa é importante? É. O dinheiro é importante? É. O carro é importante? É. Tudo é importante. Menos e não mais do que o seu direito de primogenitura. Olha, eu só tenho um pouquinho de experiência. Só um pouquinho. Eu tenho visto. Um dia me chamaram, falaram, bispo, volta. Eu falei assim, não, a igreja está podre. Foi isso que eu falei. Está aí o resultado. As igrejas estão podres. Podres em todos os aspectos. Mas agora é tarde. Não tem como você voltar. Quer ver? Vou te dar um exemplo para a gente terminar. Você faz um café e deixa ele esfriar um pouco. Eu gosto de café queimando a língua. Acabei de tomar café agora. Queimando a língua. Ele não está queimando a língua, para mim já não é bom. Você deixa o café, principalmente nesse frio, até há pouco tempo atrás, estava uma serração aqui também, está fazendo muito frio. Você deixa o café esfriar um pouquinho, ele já não é a mesma coisa. E se você quiser esquentar o café, pode jogar fora. Melhor você jogar fora porque ele não serve mais. A mesma coisa é a nossa fé. É a nossa comunhão com Deus. Você deixou esfriar? Olha, é muito difícil. É quase que impossível você reconquistar essa comunhão. Pode, porque Deus pode te dar uma nova chance. Mas, quanto mais frio você estiver, mais demorado vai ser você se aquecer com Deus. Escute o que eu estou dizendo para você. Procure ter comunhão com Deus. Fé, o diabo tem. Você está preocupado com a fé? Isso não quer dizer nada. Obrigado, Jorge. Fé, o diabo tem. Se preocupe com a sua comunhão com Deus. Não basta você ir na igreja. O diabo é o primeiro a chegar. Você vai na igreja hoje, o diabo já chegou. Você vai na igreja cantar hoje, o diabo já está ensaiando no coral. Você vai levar a Bíblia, o diabo já conhece ela. Mais do que fé, é importante a sua comunhão. É o valor que você dá à sua salvação. O direito de primogenitura é isso. Esaú não deu valor. Talvez você também seja isso. Você está preocupado em bênçãos. Você vai para a igreja porque o pastor prometeu que você vai ganhar muito dinheiro, que você vai ser rico, que você vai ser milionário. Você só vai para a igreja para isso. Tanto é que quando você sai da igreja, a sua vida acaba. A sua vida acaba. Você não tem nenhum prazer em ter comunhão com Deus. Nenhum prazer. Você tem prazer nas coisas do mundo. Então veja que você está cometendo um suicídio espiritual. Você está se esfriando, pouco a pouco. Esaú, quando ele se deu conta, já era tarde. E eu tenho visto alguns pastores, alguns líderes, já se deram conta que o que eles conquistaram não serviu para nada. Porque quando você perde a graça de Deus, toda a sua conquista não interessa mais. Judas conquistou 30 moedas, valia muito dinheiro depois. Não adiantou mais nada. Pense nisso. Pense nisso. A sua comunhão não é menor do que a sua fé. A comunhão mais importante que a fé. Muito mais importante que a fé. E comunhão a gente tem em qualquer lugar. A gente não precisa estar dentro de uma igreja. Claro que é importante ir na igreja. Mas comunhão com Deus é em qualquer lugar que você esteja. No seu trabalho, na sua escola, na sua casa, em qualquer lugar. Isso é comunhão.
Não adianta você ir para a igreja, gritar, cantar e mostrar. Tem muita gente, o diabo está dentro da igreja. O diabo atua mais dentro da igreja do que fora dela. Você acha que o diabo, ele atua nos terreiros de macumba, né? Ali sim, ele atua, mas ele atua muito mais dentro das igrejas, no altar. É ali que sai o engano, que sai a prostituição espiritual, que sai toda a podridão que nós estamos assistindo hoje nas igrejas. Os pastores perderam o temor, perderam a reverência. Eles mentem assim, do nada. E como se nada tivesse acontecido. Mentem e são hipócritas. Pregam uma coisa e vivem outra completamente diferente. Escute o que eu estou dizendo para você. Esaú trocou o maior privilégio da vida, porque teve fome. Os pastores estão famintos. Famintos pelo poder. Famintos pelo dinheiro. Famintos pela popularidade. Veja se a história não se repete. Agora leia o que aconteceu com Esaú. Hebreus 12, 16. Leia. Quando ele quis se arrepender, não houve mais tempo. Fica aí o vídeo. Se você é amante da verdade, divulgue esse vídeo. E se você quiser nos ajudar, se Deus tocar em você, nos ajude. Com o que você quiser, 50, 100, o que você quiser. Se você quer o número do Pix, você me chama e eu dou para você o número do Pix. Eu não coloco o número do Pix. Eu dou, se você me chamar no Message, eu posso dar para você. Mas divulgue o vídeo. Divulgue o vídeo. Medite nesse vídeo. Veja se não é isso que está acontecendo. A vida é muito fácil. A vida com Deus é muito fácil em alguns aspectos. Você está em busca de bênçãos. Você está faminto de bênçãos. Não esqueça que Esaú também teve fome. Quando ele comeu o que Jacó deu para ele, no outro dia ele foi no banheiro. E aí? Ele já tinha vendido o direito de primogenitura. É como você comprar um carro, comprar uma casa. Você compra hoje, perde amanhã. Você compra hoje, morre amanhã. E fica para pessoas que nunca deram valor para você. Escute o que eu estou dizendo para você. Pense nisso. A fome de Esaú é a fome dos pastores hoje. A fome do poder. A fome da popularidade. A fome de estar por cima da carne seca. Essa é a fome dos pastores. Tanto é que eles não falam contra o pecado. Eles não falam de temor. Eles não falam contra a mentira. Eles não falam contra a idolatria. Veja o argumento dos pastores. É só dinheiro. É só prosperidade. É a fome do poder. E você é tão burro que você cai nisso. Tem gente que nem na igreja não vai. E são ricas. Então não associe Deus com riqueza. Não associe Deus com riqueza. Porque os discípulos eram pobres. Os profetas eram pobres. Mas veja o que aconteceu com eles quando eles morreram. Então, o diabo ofereceu o mundo para Jesus e Jesus não aceitou. Não troque o seu direito maior por uma comida, ou por um poder, ou por um privilégio que amanhã acaba. Amanhã acaba. Esaú é o exemplo dos pastores de hoje. Igualzinho, idêntico, semelhante. Esaú disse, eu tenho fome. O que me adianta o direito de primogenitura? Os pastores de hoje, os moderninhos, os que combinam calcinha com sutiã, eles falam a mesma coisa. Ah, eu quero é poder. Eu quero é poder. Eu quero é dinheiro. Tá bom, o diabo vai te dar.
Escute o que eu estou te falando. O diabo vai te dar. E muito. O diabo não vai te dar pouco dinheiro, não. O diabo vai te dar muito. Mas depois ele vai cobrar o boleto. E aí você escolhe. Tá bom? Fica aí o vídeo. Se você é amante da verdade, divulgue o vídeo. Que tenham todos um bom dia. Obrigado, Jorge.